Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fertilidade do solo, que consiste na capacidade que o solo tem de fornecer nutrientes em quantidades e proporções adequadas durante todos os períodos de desenvolvimento da planta. Esses elementos, esses nutrientes que são fornecidos, eles devem estar de forma assimilável para que a planta possa absorver e, consequentemente, utilizar para o seu crescimento. O solo, para ele ser considerado solo fértil também, é necessário que ele esteja livre dos elementos tóxicos, porque, se a planta absorver esses elementos tóxicos do solo, pode acarretar ali em deficiência no mesmo. Um solo fértil, ele é considerado um solo produtivo? Não, eu posso ter um solo fértil, mas em um local não, vamos dizer, não adequado para, por exemplo, em aspectos agronômicos ali eu posso ter um solo fértil, mas com desníveis muito elevados, o que não é propício para uma lavoura, né? E aí, dentro da fertilidade do solo, a fertilidade, nós temos ali a fertilidade primária ou natural, a fertilidade potencial e atual, fertilidade primária e natural, fertilidade potencial e atual e a fertilidade econômica. Dentro da fertilidade primária ou natural seria a fertilidade decorrente do processo da formação do solo, ou seja, essa fertilidade natural, como o próprio nome já diz, ele não tem a interferência humana, é apenas a fertilidade daquele solo após a sua formação, né? E aí nós temos a fertilidade potencial e atual, que seria a que a gente considera com a intervenção humana, né? Que um exemplo seria, como um exemplo, eu quero implantar naquela área uma lavoura de soja. Eu vou retirar amostras daquele solo, mandar para o laboratório, fazer análise, fazer a interpretação daqueles resultados e aí eu vou ali adubar aquela área conforme a cultura que eu vou implantar necessita. Então, ali seria uma fertilidade potencial atual, onde há a intervenção humana, né? E aí a fertilidade econômica, que é a junção da fertilidade primária e natural com o potencial atual, ou seja, aquela fertilidade que já é daquele próprio solo, mais a adubação realizada por nós, né? Aí, dentro da fertilidade, nós temos a fertilidade do solo, nós temos os elementos que são essenciais, os elementos, do solo. Nós temos ali os elementos essenciais, os vitais e os tóxicos. Os elementos essenciais são aqueles que a planta não consegue completar o seu ciclo sem a presença deles. São os elementos minerais da planta sem os quais eles não conseguem completar o seu ciclo, né? Esses elementos essenciais são os que nós chamamos os elementos, os macro e micronutrientes, né? Esses elementos, eles não podem ser substituídos. Não pode ser substituído por um outro similar ou algo parecido, né? E aí nós temos os elementos úteis, né? Que são aqueles que a planta consegue completar o seu ciclo sem a presença desses elementos. Porém, se eu tenho esses elementos ali no solo para que a planta possa absorver, o seu rendimento, a sua produção será muito maior. Por exemplo, eu tenho uma soja implantada ali, e aí, como por exemplo, um dos elementos, os úteis ou vitais, nós temos ali o silício e o selênio. Eu tenho uma lavoura que eu não tenho a presença desses elementos. A planta vai germinar, crescer, vai produzir, mas se eu tenho a presença desses elementos naquele solo, onde a planta vai absorver, a produção vai ser muito maior. E aí nós temos os elementos tóxicos,
que o próprio nome já diz, né? Se eu tenho a presença desse elemento no solo, a planta vai absorver e aí vai causar, qual a palavra correta? Não me lembro no momento. Vai causar uma certa deficiência na planta, né? E aí, esses nutrientes na planta, como eu disse anteriormente, os elementos essenciais, nós temos os macros e os micronutrientes. Os macronutrientes, eles são translocados mais facilmente na planta. Então, se eu tenho a deficiência desse macronutriente, eu posso perceber das folhas. Como os macronutrientes eles são mais facilmente translocados na planta, a deficiência desses nutrientes, a gente vai perceber ele nas folhas mais do ápice da planta, as folhas mais acima. E aí eu tenho os micronutrientes que são menos translocados nas plantas e assim os sintomas de deficiência desses nutrientes, eles são observados mais no bacheiro da planta. Quanto ao processo de absorção desses nutrientes na planta, nós temos a absorção por intercepção radicular, por fluxo de massa e por difusão. A absorção por interceptação radicular, ela é realizada quando a raiz em desenvolvimento encontra esse elemento. Mais especificamente os pelos radiculares, né, que quando eles estão ali em crescimento e desenvolvimento, eles vão se desenvolvendo ali pelos poros do solo e aí encontrando esses elementos que são retidos pela planta. Por fluxo de massa, onde o movimento do elemento de uma fase aquosa móvel ao favor de um gradiente de unidade. E aí nós temos a difusão, onde o movimento de elemento de curta distância dentro de uma fase aquosa a uma solução do solo estacionária, a favor de um gradiente de concentração. Ou seja, a difusão seria a translocação de um soluto de uma área mais concentrada para uma área de menos concentrada. Ou seja, eu tenho ali no solo uma quantidade de água maior do que eu tenho na planta. E como esses elementos, os nutrientes, são facilmente absorvidos pela água, quando a água ela vai pelo processo de difusão da parte mais concentrada, que seria o solo, para menos concentrada da planta, esses elementos acabam entrando na planta junto. Dentro da fertilidade, nós temos as leis que nós chamamos de leis de fertilidade do solo. Nós temos ali, então, a lei do mínimo, a lei dos incrementos decrescentes, a lei do máximo e a lei da restituição. A lei do mínimo, ela consiste em, se houver deficiência de um vegetal, de um nutriente no solo, o crescimento do vegetal será afetado. Ou seja, o crescimento da planta ele é limitado por um nutriente que ocorre em menor proporção, sendo o único limitando essa produção. E aí, consequentemente, dentro da lei do mínimo, nós temos ali uma limitação, onde na lei do mínimo a gente considera apenas um nutriente por vez. Ou seja, eu tenho ali faltando no solo ali para absorção da planta, por exemplo, o NPK, que seria, no caso, o que a gente precisa adubar. Mas aí, nós temos o NPK, mas na lei do mínimo nós vamos considerar apenas o nitrogênio, ou só o fósforo, ou só o potássio, enfim. E aí nós temos as leis dos incrementos decrescentes, onde a aplicação sucessiva de quantidades iguais de um nutriente proporcionam os incrementos de produção cada vez menores. E como limitação, na lei dos incrementos decrescentes, ele não considera um ponto de máxima produção, ou seja, a toxidez ou a competição. Seguindo, nós temos a lei do máximo, onde o excesso de um nutriente no solo reduz a eficácia de outros e, por conseguinte, pode diminuir o rendimento das suas colheitas. E a lei da restituição,
onde se baseia a necessidade de restituir ao solo aqueles nutrientes absorvidos pelas plantas e exportadas com as colheitas, ou seja, aqueles que não foram reciclados. Quando a gente faz adubação ali numa área, a planta vai utilizar os nutrientes ofertados para o seu desenvolvimento, para a sua produção. Como, por exemplo, na soja, boa parte vai ficar ali no seu desenvolvimento, crescimento, e outra parte vai ser destinada para a produção de vagem e enchimento de grãos. Esses nutrientes que foram utilizados para a produção de vagem e enchimento dos grãos, eles vão ser transportados, né? Já o que ficou no resto da planta, vamos dizer, no caule e nas folhas, eles vão voltar para o solo, né? A partir do momento que os restos culturais da cultura vai ficar depositado ali no solo. Então, essa lei de restituição seria restituir aqueles nutrientes que a gente perdeu após a colheita das vagens.